conflito entre Israel e Irã. Vamos fazer aqui um breve resumão para quem está acompanhando, quer ter um resumo e entender a situação de forma um pouco mais estratégica, toda a geopolítica da região e como isso impacta na economia mundial e na sua vida. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Bom, todo mundo está acompanhando o conflito agora entre Israel e Irã. Vou tentar dar um panorama mais geral aqui, o mais amplo possível, mais estratégico possível, para a gente poder entender as forças que estão em jogo. Então, basicamente, pessoal, essa é uma guerra em nome da bomba atômica do Irã. Praticamente não tem nenhuma dúvida de que o Irã, país lá do Oriente Médio, que é um país persa, ele não é árabe, ele tem outro idioma, outra cultura, é praticamente certo que o Irã está desenvolvendo armas atômicas. Ah, como é que você sabe disso? Bom, número 1, o Irã, ele assinou um tratado de não proliferação nuclear, ou seja, um tratado assinado por quase todos os países do mundo em que eles prometem ter energia atômica só para uso pacífico. Então ele não pode enriquecer o urânio acima de um determinado percentual, ele tem que abrir suas instalações para inspeções, assim como o Brasil faz. O Brasil tem lá em Angra reatores nucleares e frequentemente tem inspeção da ONU, da Agência de Energia Atômica, para acompanhar, para certificar que está tudo bem. Pois bem, o Irã, ele começou a impedir a certificação, ele começou a impedir a investigação para atestar o que estava acontecendo, e a própria agência da ONU declarou que o Irã estava enriquecendo urânio a níveis proibidos, ele estava enterrando em bases muito no subsolo, escondidas e protegidas contra bombardeio essas usinas, então a chance disso ser energia pacífica é zero. Se fosse uso pacífico, ele faria usinas abertas e deixaria todo mundo inspecionar e mostrar o que ele está fazendo. Porém, o Irã, que é um regime que a gente sabe ditatorial, um regime que teve um golpe há 46 anos atrás, e ele é governado pelos ayatollahs, que são líderes religiosos muçulmanos, são líderes radicais xiitas. O Irã, ele tem há muito tempo declarado, e os seus líderes falam abertamente, que eles estão em busca de uma arma atômica, porque aí eles vão ficar mais fortes, eles vão dominar a região, vão amedrontar os vizinhos, enfim, tem toda uma vantagem geopolítica de você ter armas atômicas. E é do interesse do mundo, na minha opinião, muito claro, que o Irã não tem armas atômicas. Então, por que o Irã não pode ter arma atômica, pessoal? São basicamente 3 motivos. O pessoal fala assim, pô, mas a Índia, o Paquistão tem arma atômica e os Estados Unidos têm arma atômica e a China tem arma atômica, por que o Irã não? Bom, Estados Unidos e China e França desenvolveram armas atômicas antes de ter o tratado. Então, eles não estavam obrigados, eles não tinham assinado nenhum tratado que ele não iria fazer armas atômicas. A Índia, o Paquistão e Israel também, eles não assinaram o tratado, portanto eles não se obrigaram a isso. O Irã, pelo contrário, ele assinou o tratado prometendo que não ia ter bomba atômica, e aí agora ele tem efetivamente rasgando o tratado e seguindo secretamente com o seu programa. Além do Irã, só um país no mundo fez a mesma coisa, que é a Coreia do Norte, um outro país ditatorial, bastante perigoso, que oprime o seu povo, que transformou o país praticamente numa prisão para os próprios cidadãos, que também rasgou o tratado e fez a bomba atômica. Então, o primeiro motivo é jurídico. O segundo motivo, pessoal, é que não é do interesse do mundo que mais países tenham bomba atômica. Hoje, existem apenas 8 países no mundo com bomba atômica. Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, a China, Coreia do Norte, que foi uma violação do tratado, Índia, Paquistão e Israel, que são os 3 que não assinaram. Israel nunca declarou abertamente se tem ou não tem a bomba, mas estima-se que ele tem a bomba. O que acontece? Quando você tem 8 países com bomba atômica, não é uma coisa boa, mas 8 é melhor do que ter 20. Então, o que acontece? Se o Irã, ele desenvolve a bomba e de repente faz um teste nuclear e mostra, ó, pessoal, nós temos bomba atômica, não tem a menor dúvida que no dia seguinte, outros países da região vão também querer ter a bomba, porque eles vão falar, cara, meu vizinho aqui tem bomba atômica, rasgou o tratado, eu também posso. A Arábia Saudita já declarou que vai buscar uma bomba se o Irã tiver, a Turquia vai buscar uma bomba, o Egito vai buscar uma bomba e sei lá quantos países mais da região vão buscar uma bomba. E no momento em que vários países do Oriente Médio, que é a região mais perigosa, mais instável do mundo, estão com bomba atômica na mão, aí a Coreia do Sul vai querer bomba na hora também, o Japão vai querer bomba, a Alemanha, que é uma das maiores potências do mundo, vai falar, pô, já tá todo mundo com bomba atômica, eu, a Alemanha, não vou ter. Então, em vez de você ter 8 países com bomba, você vai ter 30 países com bomba, vai ter 35, vai ter muitos países com bomba. E aí a chance de dar algum erro, ou um cálculo errado, ou alguém achando que o outro jogou a bomba e joga primeiro, ou alguém falando, cara, melhor eu jogar uma bomba atômica antes que o cara desenvolva o programa nuclear, a chance de ter uma guerra nuclear geral aumenta drasticamente. Então você quer realmente um mundo com 30 países com bomba atômica, com uma chance muito maior de guerra nuclear? Não, acho que ninguém quer. Então, por esse motivo que o Irã não dá para ter bomba. E o terceiro e último, além de juridicamente eles estarem furando o tratado, além de você não querer que países tenham bomba a mais, você tem que diferenciar, nem todos os países são iguais. Existem diferenças morais entre os países. E isso é uma coisa que muita gente não concorda, que fala que não, é tudo igual, tem que respeitar a autonomia dos povos. Então Coreia do Norte é a mesma coisa que Noruega, que é a mesma coisa que Irã, que é a mesma coisa que Nova Zelândia. Não, pessoal, não é assim. Existem países democráticos, existem países que garantem a liberdade dos seus cidadãos, existem países que protegem as minorias, que são pacíficos, que nunca atacaram nenhuma democracia, como por exemplo eu falei, a Noruega, a Suécia, a Suíça, o Canadá,
Canadá, Nova Zelândia. Então, existem países que são muito mais confiáveis para ter uma bomba atômica. A verdade é essa. Tenho muito mais confiança que a Inglaterra pode ter bomba atômica do que o Irã. O Irã é um país ditatorial, um país governado por um regime fanático, religioso, um país que financia grupos terroristas em toda a região. Ele financia o Hamas em Gaza, financia o Hezbollah no Líbano, financia os Houthis no Iêmen, financiava a ditadura da Síria do Assad, financia milícias no Iraque, tem um arsenal de mísseis e agora está atacando míssil lá na cidade de Israel. Então, é um país que a gente não dá para confiar para ter uma bomba atômica. Um país que, se você for gay no Irã, é pena de morte lá, tá na lei deles, você mata gays. Tem mulher que é espancada na rua porque não usa o véu. Ano passado, por exemplo, uma menina de 22 anos foi pega pela polícia da moralidade, então tem isso lá, uma polícia para garantir a moralidade das mulheres, tá? Para garantir que elas estão com véu, que elas não saem de casa sem o marido autorizar. A polícia pegou uma mulher sem véu, espancou e ela foi pro hospital e morreu 3 dias depois dos seus ferimentos. Então é o governo que mata as mulheres do seu país porque estão sem véu. 2 anos antes teve uma menina de 16 anos que aconteceu a mesma coisa. Então você confia nesse regime para ter bomba atômica? Você realmente acha que ele mentindo, ele enriquecendo urânio, ele fazendo a bomba é uma coisa boa para o mundo? Bom, foi isso que Israel chegou à conclusão. A gente sabe que o Irã ele é um inimigo declarado de Israel. Desde pouco depois da Revolução, o Irã prega a destruição de Israel. Então eles estão sempre falando que assim que tiverem capacidade vão fazer tudo ao seu alcance para destruir Israel. Armam e financiam terroristas para bombardear Israel. E aí Israel falou, cara, não posso deixar isso quieto, eu preciso me mover. É intolerável, é absolutamente inaceitável que o Irã tenha uma bomba atômica. Então antes que ele tenha uma bomba atômica, nós vamos agora aproveitar a janela de oportunidade e tentar destruir o programa nuclear do Irã. E assim foi que, como vocês viram alguns dias atrás, começou um ataque israelense muito específico, muito cirúrgico, visando instalações do regime iraniano, fábricas de mísseis, fábricas de enriquecimento de urânio, toda a estrutura ligada ao programa nuclear, com o objetivo declarado muito claro de neutralizar essa ameaça. Pela lei internacional, os países eles têm o direito de agir se estiverem claramente ameaçados. Então Israel entendeu e faz todo sentido que o Irã ameaçando destruir Israel, financiando grupos terroristas, falando dia sim, dia também que vai destruir Israel e fazendo uma bomba atômica, ele falava, não dá para deixar isso assim. Muitos países vêm apoiando, tá? Então os Estados Unidos, claro, um grande aliado, apoiando Israel. A Alemanha acabou de declarar, o chanceler, que Israel está fazendo o serviço que todo mundo deveria fazer, então que o mundo deveria agradecer Israel. A França também, o presidente Macron, que tem sido crítico de Israel em muitas situações, ele acabou de declarar que ele entende que Israel está usando o seu direito de autodefesa nessa operação, então apoiou também. Então a maioria dos países democráticos, sérios, livres do mundo estão apoiando Israel, assim como muitos regimes árabes, tá? O próprio rei da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ele declarou que ele vê com bons olhos essa operação, que ele acha que é importante impedir o Irã de ter bombas atômicas, por aquilo que eu falei, diz que, inclusive, se o Irã tiver bombas, ele também ia ser obrigado a ter no seu país. Então, os líderes árabes estão cautelosamente também, mas sem grandes alardes, apoiando, as democracias livres estão apoiando. O Brasil é uma exceção, como a gente já mencionou, é um governo que passa pano de ditador, é um governo que fala que é pela democracia, que fala que é pelos direitos humanos, que fala que é pelas mulheres, mas passa pano para um regime que oprime as mulheres, que mata as mulheres, que espanca as mulheres, um regime que financia terrorismo. Então o Itamaraty está numa situação realmente vergonhosa, condenando Israel, sendo uma das poucas vozes democráticas no mundo a condenar Israel, passando pano para o Irã, dando apoio diplomático para o Irã. Então a gente nunca viu a diplomacia brasileira afundando tão baixo quanto nesse momento. Então quanto tempo essa guerra vai durar, ninguém sabe. Israel está falando que é uma operação relativamente curta. No momento que ele sentir que ele destruiu a instalação nuclear do Irã, vai encerrar a operação, fazer algum tipo de cessar-fogo. O objetivo de Israel é simplesmente que o Irã não tenha bomba atômica e pare de tacar mísseis em Israel. Esse é o objetivo estratégico. E fica uma outra pergunta se por acaso vai cair o regime do Irã, que é um regime muito impopular. Os próprios iranianos estima-se que a grande maioria não gosta da ditadura que tem lá e quer derrubar os ayatolás. A quantidade de mensagem em rede social de apoio a Israel que vem do Irã é uma loucura, pessoal. Uma loucura. Você vai em página pró-Israel, vai ter um monte de iraniano indo lá dizendo que tomara que essa operação derrube os ayatolás, que tomara que acabe o regime deles, que eles possam ter uma democracia no Irã. E por fim, uma outra pergunta que vem é, se cair a ditadura do Irã, quem vai ser o novo regime? Será que vai ter uma guerra civil? Será que vai ter um banho de sangue? Será que vai vir uma outra ditadura pior? Ou será que vai vir um governo democrático? Tem até um pessoal ventilando a possibilidade da volta da monarquia no Irã. Claro que agora uma monarquia constitucional, tipo o que tem na Inglaterra, tipo o que tem na Espanha, né? O rei é mais um símbolo do país para unificar o povo todo e ele não manda. Vamos lembrar que esse regime do Irã derrubou a monarquia anterior. Existia um rei lá, que no caso do Irã eles chamam de Shah, mas o Shah é o rei. O Shah Reza Pahlavi, já falecido, e hoje o filho dele, que tem aí um senhor de meia idade, veio a público nas redes sociais conclamando o povo do Irã a se unir, a tirar os ayatolás, a fazer um regime democrático, e falando para forças de segurança do Irã, ó, pessoal, fica nos seus lugares, fiquem tranquilos, vamos fazer uma transição sem banho de sangue. Então ele meio que se colocando à disposição para ser a figura moderadora, a figura simbólica do país e possa ajudar a guiar o país de volta para a democracia, o que seria maravilhoso para o mundo. Imagina um Irã pacífico, que não
ameaça os seus vizinhos, que não quer bomba atômica e democrático. Esse aí é o sonho de consumo, mas claro, isso vai depender muito mais do povo do Irã do que qualquer outra coisa. Para sinalizar a vontade de troca de regime, é interessante notar que Israel ele está mirando no programa nuclear e somente na guarda revolucionária do Irã. Porque o Irã, vamos lembrar, tem dois exércitos diferentes rivais. Existe o exército regular iraniano, que ele jura lealdade à Constituição e à fronteira do Irã, e tem um outro exército, que é um exército chamado Guarda Revolucionária, que ele jura lealdade pessoal ao Ayatollah, que é o líder religioso. É como se fosse um exército particular da ditadura. E os comandantes que Israel está mirando são os chefes da Guarda Revolucionária e não do exército regular. Ou seja, como se fosse um recado do tipo, pessoal, a nossa guerra não é contra o povo do Irã, nós respeitamos o povo do Irã, nós queremos derrubar esse regime, nós queremos acabar com as armas nucleares e que o exército, que não está sendo atacado, possa se sentir forte o suficiente para participar dessa transição de regime. Então esse é o cenário por enquanto. Se tiver uma nova atualização eu mando. Espero que tenham achado interessante o vídeo. Coloque aqui nos comentários o que você achou e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.